E, gente, esse mês é dedicado à campanha nacional Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio. Para você ter uma ideia, um estudo realizado pela Universidade de Campinas revela que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensou seriamente em tirar a própria vida. Uma pesquisa realizada ano passado pela Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou que cerca de 89% dos 400 psiquiatras entrevistados destacaram o agravamento de quadros de saúde mental em seus pacientes devido à pandemia. Nós estamos falando de um tema sério que precisa ser amplamente debatido. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Leonardo Barreto, na Cena. A Polícia Militar de Sergipe tem equipes específicas para ocorrências como esta, registrada no mês passado em Aracaju. Um homem com depressão tentou tirar a própria vida, mas foi convencido a desistir da ação. Ele comentou pra gente que estava passando por dificuldades financeiras, tinha uma filha de menos de 1 ano, vendia bala e doce no semáforo e não estava dando para suprir as necessidades dele, da esposa e da filhinha. Eu tentei fazer ele voltar para a realidade, né? Que não fizesse aquilo, porque seria pior para a família dele, né? Para a filha, que ia ser criada sem pai, e para a esposa. Eu comecei a interagir com ele e o sargento Souza Leal chegou mais próximo a ele e conseguiu segurá-lo. Em 2020, tivemos uma média de 443 casos de contenção de paciente psicossocial. Já agora, de janeiro a julho, ou seja, nos primeiros 7 meses desse ano, já tivemos 240 ocorrências desta natureza. Ou seja, mais de 50% do que foi atendido no ano anterior. Ou seja, vem crescendo muito esse tipo de atendimento pelo Corpo de Bombeiros. Salvar uma vida exige muita habilidade técnica e para quem atua nesta função fica sempre entre a complexidade do caso e a sensação de dever cumprido. É mais que gratificante, você sente assim que foi uma peça de Deus, né? Deus lhe colocou naquele momento e você conseguiu salvar uma vida de alguém que está ali transtornado, sem pensar em outra coisa a não ser o próprio suicídio. Muitas vezes a sociedade acha que o policial militar está na rua apenas para o patrulhamento, um confronto com assaltantes, mas não. O policial militar está preparado para toda e qualquer ocorrência. Nós estamos cumprindo o lema do Corpo de Bombeiros, que é vidas alheias e riquezas a se salvar. Tanto porque essa é uma das ocorrências, por depoimento de várias guarnições, das mais difíceis, ou melhor, das mais delicadas de atuar. Então, quando se obtém êxito numa ocorrência dessa, é muito gratificante. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Campinas, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. De acordo com esta neuropsicóloga, este é um assunto que precisa ser debatido. A sociedade precisa estar preparada para amparar, né, esses jovens, esses indivíduos que precisam de acolhimento, de entendimento. O suicídio é a terceira maior causa de morte de jovens brasileiros. É uma classe necessitada de vivências, com dificuldade de vivências negativas, de lidar com emoções negativas, de lidar com privações, né? Então, são situações, são obstáculos, são vivências que os nossos jovens talvez estejam despreparados para lidar. Então, a gente precisa acolher esses jovens, essa população que necessita, né, de cuidados e passar para eles que a gente entende, que a gente acolhe e que existe tratamento, que existe solução para que essas demandas sejam tratadas. Normalmente quem sofre com depressão ou ansiedade não consegue ter iniciativa de sair da situação.
Quem está em volta, como amigos e familiares, é que precisa ajudar e orientar essa pessoa a procurar ajuda especializada. Se eu estou percebendo, ou se aquela pessoa está passando para mim, que não está se sentindo bem, que não está conseguindo lidar com determinada situação, que está se percebendo angustiado, diferente dos tempos dos tempos antigos, de antes, né, de outrora, então eu preciso acolher essa pessoa e sim, passar para ela que ela precisa de ajuda especializada. E nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de saúde mental. E saúde mental precisa ser trabalhada com profissionais capacitados que têm o conhecimento da ciência para lidar com determinada patologia. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acredito que vocês não saibam. São 12 mil mortes por ano por suicídio. É a terceira maior causa de morte entre os jovens. Vocês viram na reportagem. E por quê que a gente não noticia diariamente o suicídio, já que são tantos? Existe um consenso, e talvez você não saiba disso, entre os meios de comunicação. Os veículos de comunicação, existe como se fosse algo combinado sem ser dito, de não noticiar suicídio. Porque a gente entende que dando esse tipo de notícia sempre, pode de alguma forma estimular quem está assistindo. Então, quando a gente fala de suicídio no jornalismo, a gente sempre fala dessa forma, com muito cuidado, ouvindo especialistas, mostrando o trabalho da polícia, do corpo de bombeiro, do psicólogo, do psiquiatra, de todos aqueles que estão tentando combater o suicídio. Então, esse mês é o mês em que a gente fala abertamente desse tema, justamente para que a gente evite que mais pessoas cometam o suicídio. É um assunto bastante sério que a gente precisa amparar quem está com esse desequilíbrio, amparar quem está com essa questão de saúde mental, em vez de ficar apontando, em vez de ficar julgando. Quando a gente julga, quando a gente aponta, a gente acaba, infelizmente, influenciando de alguma forma para que aquela pessoa tire a própria vida.